E hoje nós vamos tratar do tema, na minha opinião, mais importante a respeito da teologia de Jesus Cristo, para que nós possamos realmente valorizá-lo e compreender tudo que a Bíblia reserva para nós. Porque hoje nós vamos falar sobre a questão da salvação. É algo tão importante a questão da salvação, e para nós que estamos tão acostumados a vir à igreja, a ouvir pregações, muitas vezes nós inconscientemente começamos a desvalorizar a salvação. E perdemos de vista o que ela realmente significa para nós, pecadores. Eu me lembro que, certa vez, numa das viagens que Deus permitiu que eu fizesse, eu vi a famosa frase, Jesus salva, pichada no muro. Mas logo abaixo alguém escreveu, do quê? E essa pergunta que aquele gaiato fez é extremamente importante, porque muitas pessoas não têm ideia do que é a salvação, porque não sabem o que está envolvido no conceito da salvação. Eu vou passar para vocês aqui um conceito que nós encontramos na Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia do Champlin, tá? Então ele diz o seguinte, recapitulando, a ideia de salvar, quando usada para indicar a salvação espiritual, fala sobre o livramento do pecado, da degradação moral e das penas que devem seguir-se como o julgamento divino. Então, quando nós dizemos Jesus salva, nós estamos dizendo que Jesus nos salva do pecado, da nossa degradação moral, porque sim, quando somos salvos por Cristo, já nesta vida começamos a sofrer uma transformação que tem a ver com a santificação e vamos mudando a nossa maneira de ser, de agir, vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. E o Senhor nos salva então do pecado, da degradação moral e das penas que seguem o pecado, como por exemplo, o julgamento divino. Por isso eu quero considerar com vocês rapidamente, nesta quarta-feira, sobre 3 aspectos da salvação. 3 perguntas que devem ser respondidas quando pensamos na salvação. E a primeira delas é óbvia. Como ser salvo? Como ser salvo? Se você me diz que Jesus me salva do pecado, da degradação moral, das penas que seguem o pecado e a degradação moral, então eu quero ser salvo. Como ser salvo? Primeira questão, você somente pode ser salvo pela pessoa de Jesus Cristo. Se você tiver uma Bíblia, abra em João, capítulo 14, versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ponto final. Quer ser salvo dos seus pecados? Quer ter sua vida transformada? Quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Só por meio de Jesus. Ponto final. Esse é até um dos aspectos também da apologética, para você reconhecer onde você tem realmente uma igreja cristã e onde você, porventura, tem uma seita. A seita sempre vai te apresentar Jesus e mais uma pessoa. Jesus e mais alguém. Seja com respeito a elevar alguém ao nível de Jesus, ou até mesmo colocar os escritos de alguém no mesmo nível da Bíblia. Já a igreja de Jesus Cristo é cristocêntrica. Ela é fundada, ela é aparentada, ela é totalmente alicerçada na doutrina bíblica, cujo cabeça da igreja é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. E aqui nós já vemos mais uma declaração da divindade de Cristo, quando ele diz, ninguém vem ao Pai
senão por mim, porque Ele e o Pai são um. Quer ser salvo? Você só pode ser salvo pela pessoa de Jesus Cristo. Mas há mais um detalhe. Você pode sim ser salvo pela pessoa de Jesus Cristo, desde que reconheça os seus próprios pecados. Por favor, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 8. Lucas 5, 8 diz: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Não há como você ser salvo se você não reconhecer os seus pecados. Pedro, quando ele se colocou diante do Deus único, Jesus Cristo, ele, vendo a santidade de Deus, ele se conscientizou de que ele próprio era um terrível pecador, assim como eu e você o somos. Mas Pedro reconheceu o seu pecado. Da mesma forma, para sermos salvos, nós temos que reconhecer que somos pecadores. Não há como você ser salvo se você não reconhecer que você é um pecador. E com essa consciência de que apenas por meio de Jesus Cristo você pode ser salvo, que você precisa ser salvo porque é um pecador, aí então você entende o quanto é necessário termos Cristo em nossa vida. Por isso esse discurso do mundo, que nós ouvimos tantas vezes, de que, olha, tudo é relativo, cada um faz o que quiser da sua vida. A verdade, cada um tem a sua verdade. E hoje, então, no século XXI, vivemos até um mundo onde se fala sobre a pós-verdade, mas eu não quero tratar sobre isso agora. Num mundo como esse, você vê que há todo um discurso que, na verdade, procura afastar as pessoas de Deus. O problema é que esse discurso não traz felicidade. Esse discurso continua deixando as pessoas deprimidas, infelizes, porque apenas em Cristo nós encontraremos a verdadeira satisfação em nossas vidas. Nós precisamos do Senhor. Veja só o que Jesus disse em João capítulo 6. Peço que você vá agora ao versículo 67 de João capítulo 6. Acompanhe comigo. 67 em diante. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro não poderia estar mais certo. Somente Jesus tem as palavras da vida eterna. Eu gosto muito de ler. Gosto mesmo. E, na medida do possível, procuro ler bons livros. Mas olha, a palavra de Deus, ela é imbatível. É somente na Bíblia, em Jesus Cristo, que nós temos realmente palavras da vida eterna. Palavras que, já neste mundo, alegram o nosso coração, afagam a nossa alma e que nos garantem a vida eterna se crermos em Jesus Cristo. Porque João capítulo 11, versículo 25 deixa muito claro. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê. Apenas quem crê. Individualmente. Eu e você temos que tomar uma decisão por Cristo. Como há muito tempo eu ouço na igreja, Deus tem apenas filhos, Deus não tem netos. De nada adianta teu pai, tua mãe, teu avô serem cristãos, se você mesmo não é. Eles não têm como garantir a sua salvação, porque a salvação é individual. Você tem que ter fé em Jesus Cristo. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. Quer ser salvo? Tenha fé em Jesus Cristo. Não adianta alguém da tua família ter fé. Você precisa ter fé em Jesus Cristo. E é fé em Jesus. Fé. Não obras salvam. Cuidado com isso. Muitas pessoas acham que ainda podem fazer alguma coisa para conseguir a salvação. Não tem mais o que ser feito. O que deveria ser feito já foi feito por Cristo na cruz do Calvário.
quando ele suportou o peso do pecado de toda a humanidade, o meu pecado, o seu pecado, ele se fez maldição em nosso lugar para nos dar a vida eterna. Naquele momento, ele pagou de uma vez por todas o preço dos pecados. Agora, a única coisa que eu e você temos que fazer é crer em Cristo. Crer que ele pagou o preço pelos nossos pecados. Não adianta fazer obra nenhuma. Pode pegar uma cruz, colocar nas costas e daqui até Jerusalém, a nado. Isso não vai garantir a tua salvação. Somente o sangue do Cordeiro pode nos purificar de todo pecado. Por isso nós lemos em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Graça, um favor imerecido que nós recebemos. É mediante a graça de Deus, mediante a fé, que somos salvos. Sim, mediante a graça sois salvos, porque pela graça sois salvos, deixa eu falar de acordo realmente com o que está no texto. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso é muito importante, porque você sabe, tem muitas pessoas que ainda acham que podem alcançar o favor de Deus e até mesmo a salvação por meio de algumas obras. E você está me entendendo? Não. Obras não garantem a salvação. Mas cuidado. Isso não quer dizer que você, crente em Jesus Cristo, não tenha que praticar boas obras. Não confunda os conceitos. Porque a fé verdadeira, ela gera as obras da fé. Isso é sem dúvida. Se você é realmente nascido de novo, se você foi salvo por Jesus Cristo, evidentemente você vai praticar boas obras, não tenho dúvida. Mas o que eu estou dizendo é que você não pode pensar que as boas obras que você tem praticado vão te garantir a salvação. Isso não, só pela fé em Jesus Cristo. Compreende a diferença? Mas a partir do momento que você tenha fé em Jesus Cristo e seja salvo, aí, evidentemente, você vai praticar boas obras. Então a fé verdadeira gera as obras da fé, e não as obras que geram a fé. Você consegue entender isso? Vamos ver se fica mais claro quando nós lemos agora Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Muitos naquele dia, Jesus dizendo, Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse texto me faz estremecer, porque você vê aqui pessoas sendo usadas como instrumentos na mão de Deus e que irão para o inferno. Por isso eu digo, somente as obras não bastam. É necessário ter fé em Jesus Cristo. Porque ser usado por Deus, meus amados, até uma mula já foi, uma jumenta. Jumenta de Balaão, vocês se lembram? Mas nós cristãos não devemos ser usados, e não seremos, né, se somos cristãos, como mulas, mas sim como vasos de honra. Então cuidado, muito cuidado. De nada adianta expulsar demônio, fazer milagre em nome de Jesus, se você não tiver vida com Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Como ser salvo? Somente por Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Pela fé que gera boas obras. Cuidado. E quais são as características de quem realmente é salvo? Bom, muita coisa pode ser dita, sem dúvida alguma, mas eu gostaria de destacar apenas duas características nesta noite. Primeiro, quem é salvo, amados, respeita a palavra de Deus. Veja o que lemos em João capítulo 8, versículo 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Se alguém guardar a minha palavra. Respeito com a palavra de Deus. Você pode me dizer, mas nós somos pecadores, como assim? Quer dizer, não. Respeito à palavra de Deus é primordial para mim e para você. Evidentemente, infelizmente, como ainda temos uma natureza pecaminosa, eventualmente, há muito contragosto. A gente pode acabar
tropeçando e pecando aqui e acolá. Porém, como já me ensinaram há muito tempo, pecado na vida do crente é um acidente de percurso, não é um modo de vida. Portanto, você não tem como olhar para mim e apenas olhando saber se eu sou salvo ou não. Mas convivendo comigo, é possível você ter uma ideia se eu sou salvo ou não. Por quê? Alto lá. Pessoas que se dizem cristãs, mas não respeitam a palavra de Deus, falam palavrão toda hora, mentem, subornam, não se submetem à palavra de Deus, continuam a pecar como se não houvesse amanhã, como se nenhuma responsabilidade eles tivessem para com a igreja. Alguma coisa está errada. Porque quem é nascido de novo não vive dessa forma. Ele respeita a palavra de Deus. Quando peca, se arrepende, se sente humilhado, pede perdão e muda de vida. Essas pessoas que hoje se dizem cristãs, mas não respeitam a palavra de Deus, devem se questionar, porque uma das características de quem é salvo, evidentemente, é o respeito à palavra. E a segunda característica que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite de quem é salvo produz resultados práticos na sua vida. A sua fé em Jesus faz com que ele tenha um comportamento condizente com alguém que nasceu de novo. João, capítulo 15, versículo 5, registra as seguintes palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ponto final. Quem é nascido de novo, quem é de Jesus Cristo, necessariamente tem que produzir fruto, irmãos. Tem que haver mudança. É maravilhoso quando você encontra um crente verdadeiro em Jesus Cristo. E é lindo quando você pode conviver com alguém desde o início da sua conversão e verificar a mudança que Jesus fez naquela vida, porque isso acontece, amados. Ninguém que nasceu de novo permanece como era. Jesus diz na sua palavra, vinde como estás, mas ele nunca disse, e pode permanecer do mesmo jeito para sempre. Não. Você pode vir do jeito que você está, maltrapilho, espiritualmente falando, um lixo, que Jesus vai mudar a tua vida. E você nunca mais será o mesmo. Acredite. Eu testemunho o que aconteceu na minha própria vida. Jesus muda a gente. Muda mesmo. Então, se você é salvo por Jesus, você vai mostrar na prática essa mudança de vida. Poucas vezes eu estava lendo um comentário lá do Champlin, na enciclopédia, e ele levanta uma questão muito interessante. Essa mudança moral não é muito pregada quando se fala em salvação. Fala-se muito, e é verdade, que nós somos salvos da condenação eterna, não vamos mais para o inferno, glórias a Deus por isso, temos o nosso nome escrito no livro da vida. Mas é necessário também dizer que já neste mundo, o Senhor passa a mudar a nossa alma, o nosso modo de ser, e vai nos transformando dia a dia, de forma que nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Cristo, e por isso passamos a ter uma vida diferente e temos resultados práticos na nossa vida. Portanto, amados, cuidado. Pessoas que se dizem cristãs, mas não apresentam resultados práticos, provas diárias de que mudaram, devem se questionar se são realmente salvos. E por fim, já vimos o que devemos fazer para sermos salvos. Já vimos quais são as características de quem é salvo. Por último, eu quero apresentar para vocês 3 consequências maravilhosas da salvação. A primeira é novamente relativa ao que acontece ao nosso coração, ao nosso modo de viver. E, na verdade, as 3 que eu quero apresentar para vocês esta noite, dentre as várias consequências da salvação, essas 3 se referem muito ao nosso interior, que vai resultar numa atitude prática com respeito à nossa vida.
A primeira consequência da salvação é a renúncia. Eu quero tratar com vocês sobre a renúncia. Veja o que Jesus disse em Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 27. Então, disse Jesus a seus discípulos, Mateus 16, 24 a 27. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Renúncia. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Podemos dizer isso, amados? É o que se espera de um cristão. Não é fácil, eu sei. Mas se você é salvo, se eu sou salvo, a renúncia a nós mesmos, ao nosso desejo, à nossa vontade, aos nossos planos, deve fazer parte da nossa vida. Isso não quer dizer que você não possa ter desejos, sonhos e planos. Só que o cristão, eu e você, apresentamos nossos desejos, sonhos e planos ao nosso Deus. E temos que confiar no Senhor, porque a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então devemos orar: Senhor, eu tenho esse sonho, mas eu apresento em tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Senhor, eu tenho esse desejo, mas eu apresento em tuas mãos, seja feita a tua vontade. Senhor, eu estou querendo muito fazer algo, olha, mas me direcione, porque eu quero que seja feita a tua vontade. Lembre-se, foi isso que o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso. A gente às vezes ora o Pai Nosso sem prestar atenção, né, naqueles princípios ali envolvidos. Lembra? Pai Nosso que estais nos céus, Jesus nos ensinando: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Renúncia. É engraçado porque eu já sou cristão há muitos anos, já vi muitas modas dentro da igreja, né? E inclusive nos púlpitos. E é interessante como igrejas assim, que são centradas no homem e não em Cristo, acabam fazendo sucesso por aí. E que vêm e pregam para as pessoas: não, você pode, você tem que fazer isso, tem que determinar, tem que exigir. Onde está a renúncia? Onde está, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Repito, não é errado fazer planos, não é errado ter sonhos, mas nós devemos submeter todos eles ao Senhor, porque Ele tem, com certeza, o melhor para nós. E quem é salvo, nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus Cristo. Uma outra consequência da salvação: responsabilidade. Veja o finalzinho aqui de Mateus 16, versículo 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então seja responsável. Eu e você temos que ser responsáveis com a nossa vida, com o que fazemos, com o fôlego de vida que o Senhor nos concedeu. Amados, enquanto o Senhor me permitir estar na terra, eu quero mesmo de todo o meu coração fazer a vontade dEle e exaltar o nome dEle, glorificar a Ele, porque é aí que eu me completo. É aí que o cristão se sente realmente feliz, no centro da vontade de Deus, fazendo tudo para a glória do Senhor. Por isso temos que ser responsáveis com a nossa vida, com tudo que o Senhor confiou em nossas mãos. Pode ser a pessoa que tem uma vida muito humilde, tenha certeza, Deus, Ele vai cobrar de você tudo que Ele entregou nas tuas mãos. Tudo que Ele entregou em minhas mãos, que Deus tenha misericórdia de nós.
É impossível você pensar num cristão que não seja responsável, não é? Um cristão irresponsável, uma pessoa que não seja confiável. Não, isso não faz parte. Porque uma consequência da salvação, além de nos levar à renúncia de nós mesmos, é fazer com que sejamos responsáveis por tudo que fizermos, porque sabemos que tudo será para a glória de Deus e que um dia Ele pedirá contas. Deus tenha misericórdia de nós. E por último, um grande alento às nossas vidas: segurança. Ah, amados, e ela extravasa do nosso interior, e ela vem realmente e muda totalmente a nossa vida, a nossa perspectiva, o nosso modo de encarar o mundo. Veja o que Jesus disse em João capítulo 10, versículos 16 a 18. João 10, 16 a 18. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então, haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Ora, alguém que chega com autoridade suficiente para dizer: olha, ninguém tira a minha vida de mim, e diz que eu vou ser uma ovelha do rebanho dele e que ele vai ser o meu pastor, tem segurança maior do que essa? Eu me lembro daquela ilustração tão conhecida, vocês já devem ter ouvido falar, do garotinho que estava num avião e o avião começou a sofrer uma grande, como chama? Turbulência. Eu ia falar tribulação, porque é uma tribulação também, né? Uma turbulência tremenda. E o garotinho estava tranquilo, e havia um homem barbado do lado dele, que já estava ali, fazendo as suas preces, suando, dor de barriga, desesperado. E quando ele viu aquele garotinho daquela forma, ele não se conteve. Ele falou: mas você não está com medo? O menininho falou assim: oh, não, meu pai é o piloto. O nosso pai é o piloto, gente. O nosso pastor é o piloto. Jesus Cristo está no comando. Se Jesus me ama, se eu fui salvo por Ele, amados, por que temer? Lembre-se que lemos, quando João escreveu inspirado pelo Espírito Santo: no amor não existe medo. Segurança. Vivemos agora um momento difícil, eu sei. Pandemia, há toda uma batalha jurídica, eleitoral, e sem dúvida alguma, uma grande crise sanitária. Mas Jesus reina. O Senhor continua no comando. Ele não perdeu o controle de nada. Meu nome está escrito no livro da vida. O Senhor tem o melhor para mim. Quantos livramentos o Senhor já nos deu? Já deu a você? Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim porque Ele nos ama. Ele não vai nos livrar de problemas, não, porque Ele sabe como lidar com cada um de nós, porque o objetivo dEle é que nós estejamos para sempre ao lado dEle no céu. E Ele vai nos aperfeiçoando já aqui na terra. Quer ser salvo? Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Respeite a palavra de Deus se você é salvo. Produza obras dignas de arrependimento. Mostre resultados práticos na tua vida. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. Seja responsável com a sua vida. E a segurança que vem de Cristo inundará seu coração. Amém.